Vamos amá-los em Cristo. E já estamos envolvidos em alguns ministérios da igreja. E a obra de Deus, irmãos, é algo maravilhoso. A gente passa de um lado para outro, às vezes, estações, mas os irmãos nós somos uma família. A gente sente que nós somos uma família. E por onde a gente vai, a gente... Né, não é por nós, mas é por causa da misericórdia do Senhor. O Senhor, Ele sempre tem algo para a gente trabalhar, mesmo com as nossas, às vezes, incapabilidades, com as nossas fraquezas, Ele sempre nos honra. Amém? E eu quero estar compartilhando com os irmãos aqui. Ontem, quando me foi passado essa honra de estar passando a palavra para vocês aqui, eu orei ao Senhor e Deus colocou no meu coração essa passagem, que está ali no livro de Tiago. Eu gostaria que os irmãos abrissem, então, na epístola de Tiago, no capítulo 1, e nós vamos estar lendo alguns versículos. Eu creio que a irmã colocou lá, muito obrigado. Diz assim a palavra de Deus, do 1 ao 12. Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então, nós vamos, antes de eu dar para os irmãos o tema da minha mensagem, eu quero falar para vocês sobre 3 pontos. Quem foi Tiago? Tiago era meio-irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. E, segundo a tradição, dizem que Tiago ele foi martirizado por volta do ano 62, na era de Cristo, depois que Cristo ressuscitou. Então, esse homem ele era muito zeloso pelas coisas de Deus, muito zeloso, e ele estava ajudando a igreja, ajudando os judeus ali daquela época. E devido à perseguição, à forte perseguição, os judeus se dispersaram. Então, por isso, ele começa escrevendo as 12 tribos dispersas de Israel. Porque, imagina, irmãos, naquela perseguição, os irmãos saíram ali de Jerusalém, daquela região. E então, Tiago escreveu cartas para eles no intuito de ajudá-los, porque estava havendo muitas disparidades, principalmente na área espiritual e na área de dificuldade, brigas, cobiças e coisas dessa natureza. Então, Tiago ele foi usado por Deus para escrever para eles. Para quem Tiago escreveu? Para essas 12 tribos. E, irmãos, é interessante que o termo grego dá ideias que essa dispersão desses irmãos, quando você checa na palavra o termo bíblico, era espalhar. Esse termo grego era como se fosse espalhar sementes. Ele escreveu para os judeus que viveu fora da Palestina. E por que Tiago escreveu? Por causa da imaturidade espiritual das congregações daquela época. Como, por exemplo, os irmãos eram impacientes, estavam passando por tribulações, dificuldades, eles não conseguiam assim se conter, eles não tinham controle sobre a língua. Nos 5 capítulos deste livro, a gente vê como ele direciona cada fase dessa, cada assunto, cada tema muito bem relacionado a essa área. E hoje o nosso foco será na impaciência em meio às dificuldades. Tá, irmãos? Nós vamos estar vendo aqui um pouquinho sobre como às vezes nós somos impacientes em meio às tribulações, em meio às dificuldades. A gente quer que tudo seja resolvido para ontem. A gente quer que as coisas se resolvam rápido. E Deus ele quer nos ensinar a paciência em meio às tribulações.
Então, o título da minha mensagem é Transformando Tribulações em Triunfos. Porque Deus quer que nós transformemos, irmãos, qualquer dificuldade, qualquer tribulação que nós passemos, é para nós crescermos, é para que nós venhamos a triunfar quando saímos dessas provações. Muitos dizem, se a vida lhe der limões, faça uma limonada. E isso é verdade, irmãos. A gente tem que pegar os limões, as dificuldades dessa vida e transformar em vitória. Tribulação tem que produzir triunfo. Em vez de sermos vítimas, nos tornamos vitoriosos. É igual aquela frase americana, from victim to victor. Nós precisamos, ao invés de sermos vítimas, nos declararmos vitoriosos. Tiago afirma que podemos ter essa experiência ainda hoje. Precisamos, irmãos, estar atentos a 4 verbos, que são atitudes que precisamos conjugar no presente do indicativo. Isso não foi no passado, tem que ser no presente para nossas vidas. E ele fala aqui sobre esses 4 verbos. Esses 4 verbos nós vamos encontrar em Tiago, capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 3, 1, versículo 4 e também no versículo 9. O primeiro verbo, irmãos, que eu quero falar hoje é sobre considerar. O que devemos considerar? O que nós devemos considerar? Devemos ter uma atitude alegre. É interessante, irmãos, que ele começa escrevendo, falando para a gente ser alegre. Quando vier uma tribulação, uma provação em nossa vida, nós precisamos considerar, a primeira coisa, uma atitude alegre. A perspectiva determina os resultados e a atitude define as ações. Deus diz, irmãos, para esperarmos provações. Não é questão de se vamos ou não vamos passar, mas é quando nós iremos passar, porque um dia nós iremos passar por provações. Nós somos humanos, irmãos, nós estamos sujeitos. E hoje nós tivemos aqui algo maravilhoso, que é o batismo e a ceia de Jesus Cristo. Aqui é um memorial lindo. Isso aqui é a igreja do Senhor, irmãos. Esse irmão se declarando ao Senhor, expondo a sua vida publicamente, isso é algo maravilhoso, irmãos. Isso aí é coisa que está no coração de Deus. O verbo diz passar por tribulações, mas não criar tribulações. Veja bem, irmão, nós temos que passar por tribulações quando acontecem em nossa vida, mas não criarmos. Nós não podemos criar tribulações. 1 Pedro 1,6 também fala sobre isso. Contristados por várias tribulações ou provações. Irmãos, as tribulações são como se fossem vários fios coloridos. Se você for em um tecelão, quem aqui é mais antigo um pouquinho, como eu, assim, irmãos, eu me lembro, eu já vi teares, eu já vi tecedeiras, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, e elas pegam aquelas linhas e vão enrolando, os novelos vão soltando, e ali vai tecendo, vai fazendo aquele tapete. Assim são as tribulações, cada fio colorido, porque elas são diferentes em cada área, cada um passa por um tipo. Aqueles vários fios coloridos diferentes vai formar um belo e lindo tapete. E no final, irmãos, é algo belo que vai glorificar o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. E nós não podemos julgar o Senhor, irmãos, pela sua obra. Pelo que vemos hoje, seu trabalho ainda não está completo. Nós não podemos, porque há pessoas que eles quando são confrontados com uma situação difícil, com uma grande provação, eles começam a julgar ao Senhor, eles começam a criar um atrito ali entre o relacionamento. E Tiago ensina que nós não podemos de maneira alguma, porque o Senhor, ele tem a sua obra para fazer-nos completo. E as provações, ela vai aperfeiçoar a nossa vida até o final, amém? E nós vamos receber uma grande coroa. A expressão mais importante deste versículo é tende por motivo. Se você notou lá, algumas traduções diz tende por motivo de grande gozo, ou tende por consideração. Ou seja, essa palavra ela se traduz por considere, considerar. É a mesma coisa que um termo financeiro que significa também avaliar ou contar. Tende como uma avaliação, conte como um grande motivo, com o motivo de passar por provações como grande gozo. Às vezes é até um paradoxo, irmãos, você entra em uma tribulação e Deus, ele está querendo que você se alegre naquilo. Que você fique alegre naquilo, irmãos. Logo do momento, no início e no final, você vai se alegrar.
Porque uma coisa é certa, irmãos, o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu sei, irmãos, se cada um de nós aqui passamos, ou já passamos, ou estamos passando por provações, tribulações, mas você tenha certeza de uma coisa: o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida e você vai sair vitorioso do outro lado, irmãos. O cristão consagrado, irmãos, ele precisa ter alegria em meio às tribulações. Até Jesus foi capaz de suportar a cruz em troca da alegria que estava proposta. Em Hebreus 12:2, ele suportou toda aquela cruz, todas aquelas dificuldades. Jesus teve medo também, Jesus teve dificuldades, dor, muita dor, mas ele suportou tudo, porque ele sabia que no final algo glorioso iria acontecer. Os valores definem as avaliações, meus irmãos. Quem valoriza o conforto mais do que o caráter, considera as tribulações perturbadoras. Nós não podemos valorizar somente o momento, somente aquilo que nos dá o escape, aquilo que nos traz o conforto. Porque às vezes, irmãos, a gente passa por aquilo, é dolorido, mas nós não podemos valorizar só o conforto. Precisamos agradecer a Deus porque nosso caráter está sendo transformado de algum momento, de algum jeito. Aleluia. Quem valoriza as coisas materiais e físicas mais do que as espirituais, não pode, por motivo de toda alegria, passar por várias provações. E é interessante isso mesmo, se você observar uma pessoa que não conhece a Cristo, e essa semana mesmo eu vi notícias na televisão, né, porque o mercado financeiro todo caiu e tinha aí empresários grandes arrancando os cabelos da cabeça e tudo. Porque essas pessoas, eles valorizam mais as coisas materiais e físicas do que as espirituais. Entende, irmãos? Então, isso Tiago também está ensinando nessa sua epístola. Epístola, irmãos, é algo muito lindo, porque quando Tiago escreveu essa carta, que é uma epístola, tem as epístolas paulinas que Paulo escreve a igrejas determinadas. Mas essa epístola ela tem um âmbito universal. Ela é chamada de epístola geral ou universal porque ela não foi escrita especificamente para uma igreja tal. Ela foi escrita para nós também, para toda a igreja do Senhor Jesus nos 4 quadrantes da terra. Então, irmãos, olha só. Veja bem, e nós quando vemos aqui, continuamos aqui esta passagem, viver em função do presente sem pensar no futuro fará com que as tribulações nos tornem amargurados, ainda neste mesmo tópico. Se a gente ficar vivendo em função do presente, sem pensar no futuro, por exemplo, você entra em uma grande tribulação e você fica pensando somente no presente, não no outcome, no final daquela tribulação, o que aquilo vai trazer, você pode ficar amargurado. E nós não podemos pensar desta maneira, pois até Jó, ele demonstrou que possuía uma perspectiva correta. Em Jó 23:10, ele diz: Ele sabe o meu caminho, se me provasse, sairia eu como ouro. Ele está dizendo que ele, provado, passando pela provação, ele sairia como ouro refinado. E foi assim que aconteceu na vida de Jó. Ele passou toda aquela provação, saiu refinado como ouro, e depois ainda recebeu tudo em dobro. Aleluias. Assim, quando as tribulações vierem, devemos mais que depressa dar graças ao Senhor e adotar uma atitude alegre. Não se trata de fingimento ou auto-hipnose, mas apenas de ver as provações com os olhos da fé. Aleluias, irmãos. A perspectiva determina os resultados. A fim de terminar alegre, é preciso começar alegre. Veja bem, irmãos, então precisamos, a fim de terminar alegre, começar alegre. Ponto 2, saber. É outra palavra que Tiago também usa aqui na sua carta. O que precisamos saber? Precisamos ter uma mente esclarecida. A fé é sempre provada. Nós vemos que Abraão, irmãos, ele teve uma fé provada. Nós precisamos saber que nós temos a nossa fé, nós somos provados para que a nossa fé seja provada por Deus e que realmente nós possamos mostrar que somos verdadeiramente nascidos de novo. Porque aquele que não é nascido de novo, quando vem a provação, a dura provação, ele murmura, ele vai para outro caminho, ele fica chateado, ele faz birra com Deus. E a provação trabalha em nosso favor, irmãos, e não contra nós.
A prova nunca vai trabalhar contra nós, porque Deus não é nosso adversário. Ele é nosso amigo, Ele é nosso Pai. Deus é nosso Pai, irmãos. Ele quer o melhor para nós. Romanos 8, 28. Todos nós conhecemos essa passagem. Ela começa falando, nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu sei que você ama o Senhor. Eu amo o Senhor, você ama o Senhor. Então, se a aprovação vir, tudo vai concorrer para o seu bem, para o nosso bem. Paulo também escreveu, porque a nossa leve e espontânea tribulação produz perseverança, experiência e esperança. Romanos 5, 3 e 4. Pessoas imaturas sempre são impacientes. Pessoas maduras, por sua vez, são pacientes e persistentes. A impaciência e a incredulidade costumam andar juntas. Irmãos, a impaciência e a incredulidade andam juntas. Mas a paciência e a fé também andam juntas. São opostas. E nós temos que ficar com a fé e a paciência. Amém, irmãos? Nós sabemos que alguns irmãos aqui estão passando por várias dificuldades em uma área que eu também já passei lá atrás. E, irmãos, é um local onde a gente aprende muito com relação a essa questão de paciência, de fé, de você saber que a sua esperança está somente no Deus Todo-Poderoso. Que você vai ter que, às vezes, encarar um juiz e você fica ali, às vezes, quer vir uma apreensão, alguma coisa assim no seu coração, mas você manter a mente firme no Senhor e sabendo que a vitória virá de uma maneira ou de outra, porque nosso Deus é fiel, irmãos. E eu me lembro que um dia eu estava nesse local também e eu estava orando ao Senhor, tinha que dar uma resposta, ia ser aquele dia, e nós oramos ao Senhor, minha esposa orou ao Senhor, e nós sentimos a resposta vindo de Deus, é para ser daquele jeito, naquele dia e naquela hora. Tenham fé que vai dar certo. E os profetas falando, o povo de Deus orando, a igreja orando. E eu me lembro que Deus falava comigo assim lá dentro, mas assim uma questão tão, assim, como se Ele tivesse de frente para mim, irmãos. Sabe, de tão grande era aquele contato com Deus assim, lá dentro daquele local. E um dia eu me lembro que Deus, Ele usando um pastor, em um radinho eu ouvindo, Ele disse que esse pastor dizia, God can't make you greatly if He doesn't hurt you deeply. Entende? Então aí aquela mensagem veio ao meu coração e eu comecei a glorificar o nome do Senhor e disse, Senhor, eu estou nas suas mãos, eu aceito passar por essa provação, eu glorifico o teu nome e eu quero ser ainda mais usado pelo Senhor. Eu não vou murmurar, porque o nosso Deus é fiel, irmãos. Ele passa com a gente nas batalhas. Hebreus 6 e 12 diz assim, sede imitadores dos que pela fé e a paciência herdam as promessas. Porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós precisamos de paciência, porque depois de fazer a vontade de Deus, nós possamos alcançar a promessa. Ponto número 3, deixar. O que devemos deixar para termos vitória? Tiago 1 e 4, uma escolha submissa. Deus não edifica nosso caráter sem a nossa cooperação. Se resistirmos, vai nos disciplinar até nos rendermos. Mas se nos sujeitarmos, Ele realiza sua obra. Então a melhor coisa a fazer, irmãos, é nos sujeitarmos, para que Ele venha realizar sua obra completa. Ele não se contenta com um trabalho inacabado. Ele quer realizar uma obra perfeita e deseja que o produto final seja maduro e completo. O objetivo de Deus para a nossa vida é a maturidade. Primeiro, Deus constrói o caráter, depois pode chamar para o serviço. O Senhor precisa operar em nós antes de poder operar por meio de nós. Veja só, irmãos, ele passou 25 anos trabalhando na vida de Abraão. Ele ficou ali esperando, Deus trabalhando na vida dele. Trabalhou 30 anos na vida de José, até que ele se tornasse governador do Egito. 30 anos. E Moisés também, que passou por 80 anos de escola. Somente no deserto ali, antes de voltar para o Egito para fazer sua missão, 40 anos.
e depois mais 40 anos no deserto, ele ficou ali 80 anos praticamente sendo trabalhado por Deus. Cristo levou 3 anos para treinar os seus discípulos e construir o caráter deles. E Pedro ainda só foi ser totalmente transformado no finalzinho desses 3 anos. Então, irmãos, ele trabalha em nós, e primeiro ele opera em nós, e depois nós podemos operar por meio deles. Ponto número 4. Pedir. O que devemos pedir a Deus? Tiago 1:5. Essa passagem é tremenda, irmãos. Eu sei que você ama essa passagem. Quando o Tiago fala ali que se alguém quer pedir a Deus, tem falta de sabedoria, peça a Deus sabedoria, que Ele a todos dá liberalmente. Essa passagem é linda. Qual deveria ser o teor de suas orações ao passarem pelas dificuldades enviadas por Deus? A resposta que Tiago nos ensina é pedir a Deus sabedoria. Quando estamos passando por dificuldades, por provações, Tiago discorre extensivamente sobre a sabedoria. E o povo judeu, irmãos, eles amavam a sabedoria. Eles eram acostumados, Salomão, os provérbios, toda aquela coisa. E até hoje eles são muito sábios. E eles amam a sabedoria. E a sabedoria é o uso correto do conhecimento. O maior empecilho para as respostas à oração é a incredulidade, que é não crer em Deus, não crer que Deus é capaz de fazer algo em meio à tribulação. Quando a gente está passando por uma prova muito grande, às vezes a tendência é de querer duvidar. E nós não podemos duvidar, irmãos. Nós temos que crer, nós temos que, às vezes, fechar a nossa boca, não falar palavras negativas, porque, pelo menos aí, o inimigo não tem onde trabalhar nas nossas vidas. E ele usa a expressão também, sobre as ondas do mar. Vocês conhecem essa passagem que ele fala, aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, com seus altos e baixos. E é interessante, irmãos, eu me lembro que quando a gente foi de férias, no nosso casamento, a gente estava no Havaí, e eu estava sentado assim na beira de uma rocha, em um local, e de repente eu fui surpreendido com uma grande carga de água nas costas. Foi assim, mesmo que uma lapada. E veio assim, de repente, bem forte mesmo, porque lá tem umas ondas bem fortes. E aí eu me virei, e vi, estava todo molhado assim, e vi que realmente a gente não pode confiar nas ondas, não pode dar as costas para uma onda. Nunca dê as costas para uma onda, irmão. Porque você pode ser surpreendido. Elas são inconstantes. Elas são inconstantes. O mar, a onda se encapela e vai e sobe, de repente, mas ela vai morrer no seu limite ali na praia. Mas às vezes ela vem com a fúria e ela é totalmente inconstante. Não é mesmo? Então, Tiago diz para nós não sermos como as ondas. E já caminhando já para a conclusão, meus irmãos, em Tiago 1:12, Tiago usa uma palavra muito importante, extremamente importante. Ele finaliza essa primeira parte aí, desse ensino dele, com a palavra amor. Não é mesmo? Ele diz assim, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. É interessante que ele coloca que receberá a coroa da vida. É algo que é um prêmio, Isso aí é um prêmio. Até o apóstolo Paulo também usava muito esses termos competitivos de jogos, e ele coloca aqui que a gente vai receber uma coroa. Se a gente passar, bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando ele for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha aí o amor, irmãos. O Senhor tem prometido aos que o amam. Você, irmão, é coisa valiosa na mão do Senhor. Quando o Senhor olha para você assim, irmãos, o seu rostinho, que Ele observa você trabalhando durante o dia, você acha que Ele não te ama, irmãos? Ele tem coisas grandes para a sua vida. Ele tem vitórias. Nós que passamos aí, eu olho aqui para os meus amigos também que estão na mesma área de construção, um inverno difícil e tudo, mas Ele cuida de nós, irmãos. Ele cuida de nós, irmão Rodrigo, irmão Raul. Ele é poderoso, irmãos. E olha, veja bem um milagre, irmão. Nós estamos aqui num país estrangeiro, num país distante, e nós vivemos aqui, irmãos, como príncipes nesse lugar. Isso é motivo de nós glorificarmos a Deus.
Nós vivemos aqui honrados, você anda aí por essas ruas de cabeça erguida, você dirige os seus carros bons aí pela misericórdia de Deus, que Deus tem nos honrado. Aleluias. Louvado seja Deus. Então, irmãos, o amor é uma motivação espiritual por trás de todos os imperativos. Por que imperativos? Porque Tiago ele não ficava passando a mãozinha na cabeça. Essas palavras deles aqui eram todas ordens. Eram ordens, era imperativo mesmo. Fazer isso, fazer aquilo, não fazer isso. O negócio dele era mandar o recado geral para o pessoal mesmo. Era aquilo que era para ser mesmo. E ele mandava essas cartas para os judeus ali fora e ajudaram muito aqueles irmãos. Por que ter uma atitude alegre ao enfrentar tribulações? Porque amamos a Deus e Ele nos ama. Portanto, Ele não fará coisa alguma para nos prejudicar. Porque temos uma mente esclarecida. Porque Deus nos ama e compartilhou conosco sua verdade e nós retribuímos esse amor. Nós retribuímos esse amor para com o Senhor. Fazendo a sua vontade, vivendo a sua palavra. Porque temos uma volição ou escolha submissa? Porque amamos a Deus. Onde há amor, há submissão e obediência. Deus não é um carrasco. A gente não se submete a Deus por causa de um medo, de uma pressão. Não é porque nós o amamos, irmãos. É coisa linda isso. Aleluias. Porque temos um coração confiante. Porque o amor e a fé andam juntos. O amor e a fé caminham lado a lado. Quando amamos alguém, confiamos nessa pessoa e não hesitamos em pedir a sua ajuda. Quando você ama, irmão, o seu irmão, você chega no seu irmão e abre para o seu irmão. E diz, meu irmão, me ajuda, irmão, me ajuda, dá um abraço e você sai dali melhor. Porque aquele irmão ali ora com você, traz uma palavra com você. E é algo tremendo isso. Aleluias. Irmã, Deus vai te abençoar pela sua confiança e coragem. E pela atitude sua de estar aqui no meio dos irmãos. Enquanto você está glorificando o nome do Senhor, Ele está trabalhando na sua vida, irmã. Essa atitude sua alegra o coração do Pai, irmão. Alegra o coração do Pai. Porque nosso Deus é amor, irmãos. Aleluias. O amor é a força espiritual, já disse. Quem ama a Deus não tem dificuldade sobre esses 4 pontos que nós falamos aqui. Considerar, saber, deixar e pedir. Não tem problema algum. E então, nesse momento agora, meus amados, eu convido a vocês a ficar de pé, por favor. Eu convido a todos agora a ficar de pé.